Boa tarde a todos. Obrigada por prestigiarem nosso terceiro Roundtable em Fato. Meu nome é Raquel Boechat e sou sócia fundadora da Infato Multicomunicação. Hoje eu falo com vocês direto de Toronto, no Canadá, onde atuo há um ano em projetos de consultoria de negócios e na internacionalização da Infato, com ações bilaterais de conexão e estratégias de comunicação para empresas que querem vir para o Canadá ou atuar no Brasil. O projeto Roundtable em Fato, ele foi criado em celebração aos 21 anos da empresa no mercado. Tem como objetivo apresentar os desafios da comunicação sobre diversos olhares de especialistas e lideranças no Brasil e no exterior, com conhecimento multidisciplinar e vivências que se complementam. A série conta com apoio institucional da Associação Brasileira das Agências de Comunicação, a Abracom, e da Câmara de Comércio Brasil-Canadá em Toronto, no Canadá. Nessa terceira edição, vamos conversar sobre comunicação e negociação, o impacto da comunicação na forma como as pessoas negociam e resolvem suas diferenças. Durante o webinar, as câmeras vão estar fechadas para garantir a qualidade da transmissão durante todo o período, mas teremos a apresentação na tela. Nas próximas edições da série, vamos conversar sobre relações internacionais, liderança, saúde, soft skills e neurociência. O próximo já está confirmado para o dia 6 de agosto, sobre comunicação e liderança. A Infato é uma agência de comunicação que atua no Brasil e no Canadá, no fortalecimento da imagem positiva e reputação de marcas e de pessoas. Em 21 anos de atuação, somamos mais de 300 clientes em projetos, eventos, entidades e empresas, além de reconhecimentos e premiações do setor como fornecedora. Trabalhamos com estratégias de comunicação, gestão de crise, planejamento de comunicação, conexões, conteúdo, comunicação de evento e ações de relacionamento. Nossas ações são sustentadas por planejamento, gestão e foco em resultados. Há 2 anos, nós também atuamos no Canadá, unindo as necessidades de comunicação e relacionamento com parceiros estratégicos para fortalecer projetos, produtos e serviços que tenham interesse no mercado brasileiro ou canadense. Quem tiver interesse em saber mais sobre o nosso trabalho, contem comigo ou com a nossa equipe. O Roundtable de hoje, ele apresenta a visão sobre o impacto da comunicação na forma como as pessoas negociam e resolvem suas diferenças. Negociar faz parte da nossa rotina pessoal e profissional. A forma como nos comunicamos e a nossa capacidade de compreender os outros são determinantes para construir relações significativas. Criar uma boa relação interpessoal com confiança e credibilidade dão alicerce para influenciar com integridade. Se não me comunico bem, qualquer frase mal empregada pode colocar em risco o entendimento. A gente precisa ter clareza no objetivo e nos interesses em jogo. Do contrário, ficamos inflexíveis e em posições que nos afastam. Então, para debater sobre esse tema, teremos a participação hoje do CEO da CMIB Brasil e membro do Conselho de Administração da CMI Intercer, uma consultoria que nasceu em Harvard, no Harvard Negotiation Project em Harvard, que é o Henry Krause, e da cofundadora do Meeting de Negociação e membro do Comitê Executivo da International Negotiation Competition para o Brasil e América do Sul, a Camille Costa. Eu farei a mediação e vou receber as perguntas de todos que queiram participar pela área do Q&A aqui na plataforma Zoom. Antes de iniciarmos, eu vou explicar algumas regras para o bom funcionamento da nossa interação. Em um primeiro momento, os nossos convidados farão uma apresentação de cerca de 10 minutos para falar um pouco sobre a vivência e a visão sobre o tema. Após a apresentação, iniciamos a segunda etapa para responder os questionamentos de todos aqui que estão participando do grupo. Quem desejar fazer alguma pergunta, por favor, inclua no quadro de Q&A com seu nome, que a gente vai responder ao final. O webinar está previsto para durar 1 hora. A gente vai enviar ao final uma breve pesquisa para que todos vocês possam contribuir com temas, comentários para aprimoramento de cada edição.
Nesse momento, eu gostaria de convidar a Camille, que é cofundadora do Meeting de Negociação, a maior competição online do Brasil e a primeira negociação online no Brasil e a maior do mundo, para iniciar a apresentação. A Camille é cofundadora do Meeting, membro do Comitê Executivo da International Negotiation Competition para o Brasil e América Latina, consultora jurídica em estratégia negocial e propriedade intelectual, com mestrado em International Commercial Law and Dispute Resolution pela Swiss International Law School e formação em negociação pela CMI Intercer em Harvard. Ela é mediadora, fundadora da Ser+.me e membro consultivo da Comissão Especial de Mediação e Conciliação do Comitê Federal da OAB. Boa tarde, Camille. A última vez que a gente se encontrou pessoalmente foi lá na formação e negociação pela CMI Intercer, no ano passado, e eu estou muito feliz de contar com vocês aqui hoje e a gente poder se reunir nesse momento emblemático aqui para falar sobre o tema. Maravilha, Raquel. Te agradeço muito o convite. É muito bom estar aqui, mesmo que virtualmente, conversando e podendo trazer para o pessoal um pouquinho do que a gente faz. Então, desde já, te agradeço muito o convite. Muito bom. E para a gente poder começar, então, explicando o meeting de negociação, né, a partir dessa ótica da comunicação. Então, nesses próximos minutinhos, explicar o que é o projeto, como ele acontece, o que ele envolve, como ele impacta, para que a gente esteja aí na mesma página para entender, a partir dos impactos do projeto, o que pode ser feito, né, desse desafio de incluir a negociação nas nossas vidas. Na verdade, já negociamos todos os dias, mas incluir essa consciência sobre uma negociação mais autêntica, onde sejamos protagonistas das nossas próprias soluções, né, a partir da colaboração. Então, entrando especificamente no meeting, né, como está aí na tela, é a Negocie com Maestria. A gente vai falar um pouquinho sobre qual é essa visão, né, da negociação com maestria e a participação na Qualifying para a competição internacional de negociação. Então, o meeting ele começa, né, a sua origem, ele tá... Opa, acho que eu fiz alguma coisinha aqui com a tela. Se puder me ajudar, Raquel. Agora sim, maravilha. Então, o meeting de negociação começa em 2017, quando o Brasil entra no mapa das competições universitárias de negociação, com a primeira participação do Brasil e da América Latina na International Negotiation Competition. Então, essa competição internacional de negociação, cuja foto está aí na telinha de vocês, é uma competição que já tem mais de 20 anos de existência, e para participar nela, o país precisa ter tido a sua qualificatória nacional. Então, o Brasil, em 2017, participa pela primeira vez dessa competição internacional de negociação, com mais outros de 25 a 30 países, uma competição que acontece todo ano, e a partir dela, os países que se integram, que se envolvem, vão também tendo a oportunidade de fomentar o fomento, o aprimoramento da negociação no nível universitário, no nível estudantil, e com um impacto muito maior do que esse, como a gente vai ver nos próximos slides aí. Então, em 2017, começa a participação do Brasil na competição internacional de negociação, e o meeting nasce como esse encontro, né, de profissionais, estudantes e tudo mais, para capacitar, qualificar a equipe brasileira a representar o país na competição internacional de negociação. Então, o meeting, a partir de 2017, nasce como esse encontro para conexões e aprendizados pelo fazer e pelo compartilhar. Então, uma competição, na verdade, o que ela traz é a oportunidade dos envolvidos poderem aprender pelo fazer, né? O famoso learn by doing. Então, a partir da realização de negociações, os estudantes conseguem executar as habilidades de negociação, né? E o que são essas habilidades? São habilidades para autocomposição de interesses divergentes, construção de relações significativas, para aí sim conseguir potencializar oportunidades. Então, no momento em que esses estudantes negociam, aprendem pela vivência, né, eles conseguem internalizar essas habilidades de negociação para conseguir chegar a potencializar oportunidades, ou seja, pensarem em conjunto em opções
que possam satisfazer o interesse de todos os envolvidos e assim construindo relações significativas e potencializando as soluções possíveis para os seus interesses e desejos, né, a partir da colaboração. Então, o Meeting ele nasce de 2017 para 2018 com esse alcance e, com esse propósito, e aí, nos próximos anos, então, são realizadas as etapas nacionais no Brasil e a equipe brasileira é selecionada para representar o Brasil na internacional. Então, aqui estão algumas fotos de algumas participações brasileiras. Então, a gente tem em 2018 no Brasil a primeira etapa nacional, depois a representante do Brasil, a equipe vencedora, vai para Cardiff, e ano passado, em 2019, a gente já tem uma ampliação no Brasil, né, em 2019 com regionais, que qualificam as equipes para uma segunda fase nacional. Vou explicar isso com mais detalhamento daqui a pouquinho. Então, para vocês terem uma noção do percurso do Brasil nessa como etapa brasileira da competição internacional. E aí, os pilares que sustentam o Meeting de negociação vão passar por esses 3 pontos. Primeiro, a capacitação. Então, o Meeting acontece a partir de palestras de lançamento e workshops de capacitação na negociação baseada em interesses. Então, são feitas no segundo semestre palestras em diversas cidades do Brasil para explicar como o Meeting funciona, para as pessoas poderem entender e se engajar, se envolver. E depois, as equipes que se inscrevem, as pessoas que se interessam, vão receber a oportunidade de participar em workshops para se capacitarem na negociação baseada em interesses. Depois disso, acontecem, como eu falei antes, as qualificatórias regionais e etapa nacional, que são qualificatórias regionais, elas acontecem em todas as regiões do Brasil, qualificam as equipes, 4 equipes por região, para participarem da etapa nacional. As qualificatórias são em português, para justamente ter esse alcance da negociação em todos os cantos do Brasil, né? E a etapa nacional, por ser a qualificatória para a etapa internacional, vai ser em inglês, né? Então, a etapa nacional é em inglês e depois a equipe que melhor qualificada na etapa nacional vai para a internacional. E o terceiro pilar do compartilhamento, que acontece por meio de mentorias. Os estudantes que participam das qualificatórias e da etapa nacional recebem mentorias, recebem auxílio de mentores que vão compartilhar a sua experiência para estimular o conhecimento, o protagonismo e a autenticidade dos estudantes. A partir do método socrático, que é aplicado na mentoria, os estudantes recebem essa mentoria, que nada mais é do que o compartilhamento da experiência dos mentores, que vão ser profissionais experientes em negociação. E, por fim, a Masterclass, que são palestras e compartilhamentos de conhecimentos que diversos atores do cenário da negociação vão ter para poder compartilhar com os estudantes e com os envolvidos também a sua experiência e o seu conhecimento. Então, além dos pilares que sustentam, a gente vai ter as pessoas que fazem o Meeting acontecer. Então, a gente tem em primeiro lugar as equipes de negociação, que são formadas por estudantes e coaches. Os coaches vão ser aqueles profissionais que vão treinar e orientar as equipes de estudantes, que serão aquelas que farão as negociações, conduzirão as negociações durante o Meeting com base em casos que elas recebem com antecedência, se preparam e lá no Meeting vão negociar, né, nas rodadas de negociação. Nessas rodadas, elas vão ser avaliadas por avaliadores que são profissionais experientes em negociação, que vão, com base em critérios objetivos, avaliar as negociações que são conduzidas pelas equipes e, como eu falei antes, os mentores, no momento em que as equipes não estiverem negociando, vão estar recebendo mentoria de também profissionais experientes em negociação. Depois a gente vai ter os parceiros viabilizadores, que vão ser instituições que patrocinam, apoiam, viabilizam que o Meeting aconteça, né? E a comissão organizadora, que são empresários, advogados, mediadores, profissionais de diversas áreas, que de forma voluntária se engajam para fazer que tudo aconteça, né? Então, são pessoas que fazem no sentido de viabilizar que o projeto aconteça todo ano. E os impactos percebidos do projeto é o estímulo e o aprimoramento da cultura da colaboração, porque na medida em que a gente vai ter profissionais, estudantes, instituições envolvidas com a negociação a partir do fazer e do compartilhar, a gente fomenta, estimula e aprimora essas habilidades negociais que vão trazer
uma cultura da colaboração, né? Então, tem o primeiro impacto que a gente percebe com 3 anos de projeto, é um impacto realmente cultural, né? A partir do fomento da autorresponsabilização, ou seja, numa negociação eu naturalmente preciso me autorresponsabilizar, porque quem está resolvendo meus impasses, identificando as soluções, são os próprios envolvidos, né? Então passa muito forte pela autorresponsabilização, tão necessária, né, em qualquer cultura. O autoconhecimento, porque antes de entender o outro, eu preciso entender a mim mesmo, saber os meus próprios interesses, as opções que eu mesmo consigo criar, a minha própria criatividade, né, para transcender os limites e chegar nas opções que façam sentido para todos os envolvidos. Eu preciso partir de mim mesmo, né, entender a mim mesmo. Para então, a partir do meu protagonismo, no sentido aqui, protagonismo não apenas aquela ideia de protagonismo como um que toma a frente e toma essa frente impedindo os demais. Pelo contrário, né? Um protagonismo que convide todos a participarem. Então, sim, todos sendo protagonistas, né? Existe sim espaço para que todos sejam protagonistas das próprias soluções, e é o que acontece numa mesa de negociação com base em interesses, né? E aí, por fim, a gente chega numa capacitação, como eu falei, pelas palestras e workshops e pela própria competição, né? No sentido das negociações que acontecem, na resolução de conflitos e potencialização de oportunidades, porque no momento em que eu me autorresponsabilizo, me autoconheço e sou protagonista junto com os demais protagonistas da solução, da criação de soluções, a gente potencializa as oportunidades. A gente sai da escassez e vai para a abundância, né, como queiramos dizer, e consegue chegar em uma gama maior de oportunidades para poder solucionar as questões. Então, a gente chega no impacto focal nos estudantes, né, as competições acontecem a partir dos estudantes por serem o futuro, né, o futuro transformador do nosso país, da cultura. E aí, em 2020, com tudo que aconteceu, como é que a gente faz então? Né, 2020 vem com um desafio, desafia todos nós, né, e não precisamos falar muito mais detalhes porque todos sentiram o impacto, e o meeting não foi diferente, estávamos com tudo organizado para acontecer de forma presencial, mas e aí? Né? E numa negociação a gente vai ter impasses, vai ter imprevistos, vai ter, como toda a relação humana, a gente vai ter momentos desafiadores. Né? E na negociação, numa competição de negociação não seria diferente. Então, o que a gente se propõe é não simplesmente cancelar, não simplesmente parar e não fazer. Né? Então, como é que a gente consegue? Qual é a solução criativa que a gente consegue criar versus a alternativa de cancelar? Né? Então, vamos lá, vamos ser criativos, vamos criar, vamos se adaptar, vamos para o online. Então, a gente chega... Opa, acho que eu fiz uma confusãozinha aqui. Raik, se puder me ajudar. Em botar ali, perfeito. Então, o próximo slide seria, vamos, né, para o online. E aí, como fazer isso então? Como chegar no online? Né? Então, a gente precisou de muita comunicação, interação entre os envolvidos, ou seja, avisamos as equipes, avisamos os avaliadores, tomamos essas decisões em conjunto com a comissão organizadora e muito engajamento de todos para enfrentar o desconhecido, enfrentar esse aspas que agora todos falam como novo normal. Então, a gente fez o meeting acontecer em maio, né? Então, as qualificatórias que seriam presenciais em maio aconteceram online, ou seja, da declaração da pandemia em março para acontecer em maio foram 2 meses de muito trabalho, de muita colaboração, de muita comunicação, para que essas 410 pessoas envolvidas, né, mais as 200 e tantas, ou seja, mais de 500 envolvidos entre qualificatórias e etapa nacional, pudessem ter a experiência do meeting online, né, num aprendizado mútuo a partir da interação e do envolvimento de todos. Então, a gente teve aí, a partir do online, possibilitando que a gente tivesse 16 avaliadores internacionais, né? Então, a gente, a partir do online, teve um alcance muito interessante, né? Coisa que o presencial talvez não nos traria, em termos de cultura, multiculturalismo e a habilidade desses avaliadores que puderam trazer para as equipes. E aí a gente chega no meeting mostrando que quando a gente se comunica com clareza, com transparência e com empatia, né, que foi tudo que aconteceu desde o início do meeting e mais ainda nesse momento do desafio do online, a gente vê que as portas da criatividade e da colaboração se abrem, né, e os projetos fluem, se realizam, e o meeting online está aí para nos mostrar que isso é possível.
Então, finalizo essa primeira abertura aqui, convidando a todos, né? Aí está o site do Meeting, sejam muito bem-vindos para se envolverem e participarem conosco. E é isso aí, Raquel. Então, te devolvo a palavra para seguir aí no nosso bate-papo. Muito obrigada, Camille. Depois a gente vai esclarecer várias dúvidas e ver as perguntas dos participantes. Muito obrigada pelas suas colocações aí para contar um pouco desses desafios e desse trabalho incrível que tem sido feito para a formação aí de novos líderes, negociando de uma forma diferente no Brasil, né? Acho que é um papel extremamente importante para a gente fazer a diferença aí para as futuras gerações. Então, agora, nesse momento, eu convido o CEO da CMI Intercer, no Brasil, o Henry Krause. O Henry é também membro do Conselho de Administração da CMI Intercer, é uma empresa internacional de consultoria e capacitação com origem no Harvard Negotiation Project. Anteriormente, durante 17 anos, como sócio fundador e CEO da Inex Estratégia, o Henry atuou no desenvolvimento de projetos de evolução empresarial para mais de 70 empresas. Ele é graduado em administração de empresas pela SPM e aprimorou conhecimentos em instituições internacionais como London Business School, Harvard, entre outros. Boa tarde, Henry. É uma honra te receber hoje conosco. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigado pelo convite, Raquel. Parabéns pela iniciativa do Roundtable da Infato e, da mesma forma, também aprecio muito a iniciativa, a provocação em relação aos assuntos que você está trazendo, para que a gente possa debater, aprender, trocar e caminharmos nesse sentido. Muito bom estar junto de ti, é uma pessoa que eu respeito e aprecio muito e, evidentemente, aos seus convidados. Então, estou muito contente de estar aqui. Nessa primeira provocação, eu já coloco obrigado, já vou seguindo aqui. A minha ideia é trazer, provocar, evidentemente, aos ouvintes, vamos colocar dessa forma, alguns pensamentos. E eu apreciei muito o fato de você ter convidado a Camille para falar, e principalmente falar antes de mim, porque me permite fazer essa afirmação. A CMI vem se dedicando justamente a preparar novas lideranças e dentro dessas novas lideranças tem justamente essa afirmação, para mim, é muito importante, ou seja, o fato da gente afirmar, o fato da gente confirmar a maneira como a gente percebe o mundo, ou seja, a gente acredita que o mundo, nesse momento, as grandes dificuldades que nós temos é justamente em função da maneira como nós nos percebemos. Se nós nos apropriarmos da expressão que está relacionada ao convite, ou seja, a expressão central não é negociação, a expressão central é comunicação. E se eu fosse buscar lá atrás a questão do comunicar, ou seja, tem uma relação direta com partilhar, tornar comum. Então é fundamental nós, durante todo o nosso encontro, a gente considerar isso, de que maneira nós vamos compartilhar cada uma dos pensamentos, das ideias, dos pontos de vista. E eu começo, dado a tua provocação, e aqui eu vou fazer de uma maneira muito rápida, porque eu sei que dentro de alguns ouvintes tem algumas pessoas que já me ouviram falar, mas o fato é de que tem outras tantas que não conhecem a CMI. Então, eu vou pedir licença para fazer uma exposição muito, muito rápida. Imagine que um professor da Escola de Leis da Universidade de Harvard fez uma provocação para a universidade, querendo descobrir, entender justamente como aconteciam, como se desenrolavam esses contextos, ou seja, como as pessoas que são consideradas muito hábeis, né, em persuadir as demais em relação ao seu ponto de vista, como elas fazem, ou como elas faziam aquilo que elas faziam. A universidade confirma o investimento nessa grande pesquisa e, no final desse grande esforço, eles acabam compreendendo algo que poderia se transformar numa possibilidade de metodologia. Nesse momento, em 1978, eles fundam um laboratório dentro da universidade, chamado Harvard Negotiation Project, e começam a desenvolver a parte da teoria. Nesse exato momento, o Jimmy Carter, então presidente norte-americano, tinha o desafio de mediar a relação entre Egito e Israel e foi até a universidade e pediu auxílio. Nós temos desafio, né, queremos descobrir de qual é a melhor maneira para nós desenvolvermos essa circunstância. A universidade chamou o Fisher foi até lá e já compreendendo as necessidades das partes, ou seja, escutando
a cada um. Já à luz daquilo que poderia se transformar numa metodologia, ele começa a desenvolver uma estratégia, né, e acaba culminando num acordo chamado Acordo de Camp David, que tem a ver com o local onde os presidentes norte-americanos recebem seus convidados, do seu ponto de vista diplomático. E evidentemente que isso trouxe muita luz para a questão. Era um conflito, ou seja, uma diferença muito grande, complexa, e evidentemente de que as pessoas tinham um interesse muito grande por ser uma questão global. O mundo inteiro passa a observar a expressão negociação de forma diferente. E aqui eu justamente aproveito para colocar sobre a mesa o nosso ponto de vista. Nós consideramos de que a negociação é um processo de influência. Simples assim. E o que aconteceu foi que, imagine, o mundo inteiro passa a bater na porta da universidade e a manifestar, ou seja, a compartilhar com a universidade parte dos seus sofrimentos. E a universidade, né, de maneira recorrente, escutou as partes, né, porém, ela tem um posicionamento claro. Nosso papel aqui é a educação. Num dado momento, vamos dizer assim, foi tão recorrente, tão potente a busca por auxílio, que a universidade, os autores dessa pesquisa, tomaram a decisão justamente de fundar uma organização que pudesse atender a essas demandas. E aí, nesse momento, nasce uma empresa com dois braços, a CNG voltada para questões humanísticas, questões governamentais, e a CNI voltada para questões de toda a ordem, para todo e qualquer tipo de organização e de instituição. Então, como tu me pediste, Raquel, para num dado momento eu poder tangibilizar algumas das experiências que nós tivemos, compartilho com vocês uma dentro da CNG, pelo personagem. Né? Nós estivemos auxiliando a negociação entre o Partido de Minoria Branca e o Mandela, né, que acabou resultando com a possibilidade de uma transição de governo, onde o Mandela assumiu a presidência, e acabamos auxiliando também na construção do novo Congresso da África do Sul. E a gente tem outras tantas circunstâncias nesse sentido, e a CNI auxilia toda e qualquer empresa que vocês possam imaginar, todo e qualquer tipo de marca. Não vou me estender aqui. No final das contas, em 1997, pelo fato da gente passar a levar isso para todos os lados do nosso planeta, nós colocamos uma única marca chamada CNI International Group, e em 2016, justamente com a intenção, e aqui eu já me aproprio da expressão comunicação, justamente com a intenção, com a vontade da gente conseguir transmitir, ou seja, compartilhar, não só onde nós estamos, ou seja, a palavra international tem esse significado, tem essa pretensão, mas principalmente nós conseguimos compartilhar com o mundo um pouco mais de quem nós sempre fomos. E aí nós utilizamos um recurso de comunicação, né, para um determinado fim mercadológico, que é a nossa marca, aquilo que nos representa, aquilo que, né, deixa, vamos dizer assim, um instrumento externo que consegue tangibilizar um pouquinho de quem nós somos. E reparem, a comunicação, dado o entendimento de que é partilhar, tornar comum, não significa que é exclusivo da palavra. A palavra é um instrumento, é uma ferramenta muito importante, mas evidentemente de que as questões visuais também, assim como outras tantas, as nossas questões, nós que trabalhamos e pensamos na questão da negociação, todos vocês que estão interessados no tema, sabemos que a gente tem toda a nossa questão comportamental, né? Tem uma série de outras formas que a gente pode comunicar as nossas intenções, não necessariamente só com o uso da palavra. Mas, reparem, dentro da nossa própria imagem, eu já me aproprio de uma expressão que justamente alguém no passado tentou transmitir para uma nação inteira uma ideia. Marco Aurélio Antonino, há 1850 anos atrás, colocou essa frase: o que não é bom para a colmeia, não é bom para a abelha. Ou seja, nesse momento ele estava justamente, a partir dessa expressão, tentando transmitir o seu pensamento, a sua forma de perceber o mundo, e, né, demonstrando justamente a complexidade que tem, no momento que ele tinha um papel de líder máximo, de que ele precisava agir, né, e que ele ia agir baseado em algum tipo de diretriz. Então aqui ele consegue tangibilizar bem, se expressar bem, colocar bem, transmitir bem a ideia, né, a partir de uma analogia, uma metáfora, melhor dizendo, ou seja, que não é bom para a colmeia, ou seja, não adianta a gente seguir pensando ou percebendo o mundo de maneira fragmentada ou individualizada, porque a cada instante, a todo momento, nós evidentemente vamos estar trocando com alguém. E
como eu comentei com vocês antes, parte do trabalho que foi desenvolvido dentro desse laboratório foi justamente a estruturação de uma metodologia. Aqui nós não temos hoje a pretensão de entrar na circunstância técnica, ou seja, explorar todo o significado que está por detrás de cada um dos elementos da metodologia, mas nós podemos afirmar diante de vocês algo que a gente costuma dizer rotineiramente, de que tem uma parte dessa metodologia que a gente diz que são esses primeiros 5 elementos, que a gente diz que tem a ver com a substância da metodologia, até mesmo a questão, né, dos interesses e das opções que tem a ver com por que nós estamos aqui sentados e o que nós podemos fazer conjuntamente. Isso tem a ver com a substância. E de que, dentro dos 7 elementos, tem um elemento especificamente que é tratado de comunicação. Comunicação em relação para nós, a gente pode usar de uma forma mais relaxada, dizer que são os elementos relacionados ao processo, mas a gente fala de uma maneira mais brincalhona, a gente diz que eles são o lubrificante dessa grande engrenagem. E aí eu consigo tangibilizar, deixar muito claro, né, colocar um peso sobre essa questão, ou seja, o tamanho da participação da comunicação num processo como esse. E é muito interessante, a gente deixa muito claro que lá atrás, novamente, Aristóteles, ou seja, lá mais ou menos 2.400 anos atrás, 2.350 anos atrás, ele define que o estudo da retórica, ou seja, o estudo da comunicação, tem a ver com a procura de todos os meios disponíveis de persuasão. Ou seja, a meta principal da comunicação seria justamente a persuasão. E para nós isso é muito importante quando a gente compreende um ambiente como esse, que pode ter a sua complexidade, imagina uma circunstância que envolve 2 países, e por consequência outros tantos que podem ser aliados dos 2 primeiros, que acabam se envolvendo nessas circunstâncias, né? Ou seja, aqui está a relevância da comunicação. E se a gente volta lá atrás, quando Aristóteles definiu aquilo que era fundamental, nós nos baseamos até o dia de hoje. Por quê? Porque envolve ethos, ou seja, ética, que tem a ver com credibilidade. Ou seja, se eu vou tentar persuadir alguém, por que essa pessoa vai acreditar naquilo que eu estou colocando? Por que ela faria isso? Ou seja, imagine um líder, eu mencionei antes a Camille, que está liderando um grande projeto, né? Não só na circunstância presencial, mas aumentou o desafio dela. Ela teve que passar a interagir com as pessoas com um recurso diferente. Não, que maneira ela teve, que maneira ela buscou para conseguir transmitir, ou seja, aquilo que ela precisava transmitir, não só para a equipe, mas para todos que são os participantes, para as empresas que acabam suportando um projeto que tem essa complexidade, e mudando a rotina em função de um contexto absolutamente diferente. Então, foi fundamental que ela se servisse, inclusive, daquilo, né, da reputação que ela criou ao longo dos 2 anos anteriores. A gente gosta de chamar de track record. Ou seja, ela se baseou justamente na ética criada antes, demonstrada antes, a partir desse tempo. E dentro do processo de negociação acontece justamente isso. E quem nos ajuda nesse sentido é justamente a comunicação, vem com esse poder. Da mesma forma, o patos, que é a paixão. Ou seja, a paixão é aquela questão emocional que acaba criando a conexão mais potente entre as partes, né? Os vínculos acabam sendo criados muito nisso. E da mesma forma, vem logo depois que tem a ver justamente com a razão. Ou seja, normalmente a gente acaba atrelando a comunicação muito mais àquela pessoa que tem a capacidade de se expressar bem, de transmitir o seu pensamento de forma razoável, ou seja, de forma lógica. Mas o fato é de que envolvem esses outros 2 elementos também. Ou seja, a ética e a paixão estão diretamente atrelados a essa relação. Porque justamente a partir do teu pensamento estratégico, ou seja, do teu pensamento estruturado, você vai conseguir tangibilizar e confirmar todas as suas ideias, todos os seus pensamentos. Então, aqui eu rapidamente tentei colocar para vocês, né, principalmente tentar dar o peso adequado, porque se vocês escutarem, dentro da nossa metodologia, os fundadores e autores do livro em português, Como Chegar ao Sim, é o Roger Fisher, William Ury e Bruce Patton. Se vocês ouvirem qualquer palestra do William Ury, em algum momento ele vai acabar dizendo, eu gosto muito disso, porque ele é um antropólogo, ele gosta, assim como os economistas, de simplificar as ideias, porque elas normalmente são bastante complexas. E ele diz, se vocês quiserem pensar de uma outra forma a negociação não passa de um diálogo entre partes. E aqui eu fecho e te passo a palavra. Raquel. Obrigada, Henri. Nossa, muito obrigada pelas tuas contribuições, e eu tenho certeza que para quem não conhece os 7 elementos e entender um pouco da importância da comunicação nesse contexto, é bem importante para poder atuar e poder utilizar dessas ferramentas no dia a dia, né? Eu lembro na formação
da CMI, quando a gente participou lá em Cambridge, uma das experiências assim mais talvez impactantes que eu tenha passado e vivi lá com vocês foi a conversa difícil com um negociador difícil na frente de todos no palco, em que o Gabriel me convidou para, enfim, fazer uma conversa com ele e negociar sobre um time de futebol na época. E a experiência do controle da emoção e de as diversas variáveis e que a gente não espera, que às vezes o negociador nos coloca numa conversa truculenta, ela precisa de um preparo que não só um preparo técnico, né? É um preparo de consciência das nossas emoções, um preparo de saber e foco no que a gente tem de interesse mesmo nas adversidades, né? Então eu te pergunto, assim, para começar, antes de iniciar as perguntas dos demais participantes, é o quanto a comunicação truculenta, uma conversa difícil, pode inviabilizar ou desestruturar uma negociação? Pergunta. Eu iniciaria colocando o seguinte. Primeiro, como a gente poderia definir uma conversa difícil? Sob o meu ponto de vista, uma conversa difícil ela tem determinados elementos. Um deles pode ser aquilo que te gera justamente um disparo emocional dado aquilo que vai ser tratado, o que nos ajuda a rapidamente perceber de que não necessariamente isso tem a ver com o ambiente profissional, o governamental, mas sim toda e qualquer circunstância que exige um pouco mais da gente. Imagina você vai conversar com uma pessoa que você tem uma relação pessoal, complexa e que é uma pessoa muito importante e você vai trazer algum tipo de questão para ela que vai gerar um desafio para as partes. Ou seja, daqui a pouco você vai colocar algo que você já sabe que não vai ser bom para o outro. É evidente de que aqui vai trazer um determinado desafio. E quando você usa a expressão truculenta, eu já para ser mais rápido, né? De novo, às vezes quando a gente consegue trazer um exemplo, fica muito mais prático. Nós já vivenciamos circunstâncias onde duas empresas, objetivamente duas organizações, tinham interesse uma na outra, e no momento que alguém assumiu a posição de representar uma delas, na abertura, no primeiro contato que foi por escrito, mencionou de que a organização A tinha interesse na aquisição de organização B. E isso criou um constrangimento. As partes queriam isso, mas criou um constrangimento. Por quê? Porque causou a maneira como foi compartilhada a informação, criou uma sensação de superioridade. Eu vou te comprar porque eu posso te comprar, ou porque eu sou maior, ou porque eu sou melhor. Ou seja, a forma como iniciou o diálogo entre as partes exigiu alguns meses de diálogo, de outras intervenções, para que pudesse se esvaziar a geração dessa emoção inicial. Então, sem dúvida, um princípio truculento pode nos trazer muita dificuldade. Com certeza. E enquanto a gente estava conversando aqui, Henry, já recebi uma pergunta de participante. Então, eu peço que todo mundo que tiver suas perguntas coloque no Q&A aqui do Zoom. E eu vou iniciar, então, a participação do Rafael Pinto. Ele mandou aqui uma pergunta que tem muita relação com o meeting, Camille. Durante o meeting, o Giuseppe De Paulo, que fez a Masterclass, ele falou muito sobre a importância da gente considerar as diferenças culturais e os backgrounds numa mesa de negociação, né? E a pergunta do Rafael é exatamente isso. Ele pergunta em que parte dos 7 elementos entra o tema da comunicação intercultural. Ele diz, é importante sempre ter isso em mente quando estamos negociando entre culturas. E aí eu complemento, né? Como isso se dá na competição e na vida? Perfeito, excelente pergunta. E é bem interessante porque realmente a questão da cultura, né, eu diria que ela impacta, obviamente, né, no dos 7 elementos, nos 2 elementos que o Henry trouxe como o que faz a engrenagem fluir, né, que seria a comunicação e o relacionamento, porque no momento que a gente identifica os impactos culturais, eles vão ter diferentes percepções dos envolvidos com base na sua própria cultura em relação ao que está sendo posto sobre a mesa.
né? Então, a forma como se cuidar desses impactos culturais vai refletir no nível de relacionamento entre as partes que vão estar negociando e na fluidez, na efetividade da sua comunicação, né? Então, por exemplo, a gente ter no Brasil, né, um país continental, a gente ter pessoas do Sul negociando com pessoas do Norte, empresas que têm mais a questão cultural sulista ou Norte, Nordeste, enfim, vão sobre o mesmo aspecto enxergar questões por vieses diferentes. E trazendo isso um pouco para o meeting, né, a gente tem nos próprios critérios de avaliação, um dos critérios de avaliação é justamente como que a questão cultural impactou na negociação entre as partes. Então, e é interessante que os critérios de avaliação a gente utiliza, eles são da própria internacional, da competição internacional, e esse critério cultural, obviamente, na competição internacional vai analisar diferentes culturas de diferentes países, mas quando a gente traz para o Brasil, um país continental, como eu falei, né, a gente vai ter também um aspecto cultural de diferentes, como eu comentei também, do Sul para o Nordeste, do Centro-Oeste, de diferentes regiões do Brasil com diferentes culturas, né, e por isso no meeting a gente aproveitou, ou seja, não retirou esse critério cultural, porque ele vai ser algo realista, né, nas negociações. E para trazer um exemplo disso, né, trazendo um pouco do que eu falei do Sul para o Nordeste, enfim, a gente teve dentro da etapa nacional do meeting, um dos nossos parceiros, o Legal Beagle, na pessoa do Julian, ele trouxe alguns exercícios paralelos às negociações, paralelos à competição, para aqueles estudantes que tivessem interesse em participar. E um desses encontros foi especificamente sobre cultura. E uma pergunta feita nesse momento, né, foi justamente uma proposta sendo feita direto ao ponto. Como te impactaria numa mesa de negociação? E aí os estudantes, enfim, do Sul trariam, olha, realmente, indo direto ao ponto é importante, porque a gente tem efetividade e tudo mais, enquanto que os, por exemplo, mais do Nordeste, do Norte, trouxem, poxa, mas seria importante a gente explicar um pouco mais, explicar um pouco melhor, gerar um rapport inicial, antes de colocar direto ao ponto. E aí os demais de outra cultura dentro do mesmo país, né, pensando, poxa, mas aí explicar demais poderia ser algo, quem sabe, não sei, não tão claro, porque precisou explicar muito. Então você vê, dentro do mesmo país, né, um aspecto cultural, daqui a pouco uma parte do Brasil onde tem mais a questão da construção de relacionamento e outra parte onde tem mais a questão da efetividade, né, das questões, das pontuações, enfim, gera essa diferença de perspectivas, que, como eu falei antes, acho que o grande ponto, né, respondendo objetivamente o Rafael, é a questão na minha visão, da comunicação e do relacionamento. Né, serão os dois pontos onde a cultura vai, o cuidado das diferenças culturais e o cuidado de como se comunicar e entender o outro lado, né, vai fazer diferença. E aí, para finalizar com o que você comentou, Raquel, sobre a palestra do Giuseppe, né, o Giuseppe, no meeting, na etapa nacional, trouxe muito a questão da cultura nas negociações e como que é importante você conhecer a cultura da pessoa com a qual você vai negociar, né, a pessoa ou a organização. Então, como é importante você fazer esse estudo prévio, né, de quem será o seu interlocutor, de que cultura ele vem, para poder justamente ter clareza na sua comunicação, né, e cuidar para não impactar de forma negativa a relação. Por exemplo, alguém do Sul, eu, por exemplo, gaúcha, indo direto ao ponto numa negociação com alguém que preferiria ter uma construção maior do rapport inicial. Então, acho que seria mais ou menos por aí. Perfeito, Camille, tem toda a razão. E esse tipo de prática e de vivência, a gente começa a entender um pouco mais, né? Os cuidados que a gente tem que ter aqui. Eu vejo, eu estou numa cidade que talvez seja a principal capital multicultural do planeta, né? Eu vou em algum lugar, encontro gente falando em chinês, japonês, holandês, francês, enfim, com culturas bem distintas. E a forma como a gente se apresenta, como a gente respeita o limite do outro, faz toda a diferença aqui em qualquer relação, né? E a gente começa a ver o quanto isso é importante num ambiente de trabalho, num ambiente profissional e mesmo nas relações pessoais, esse entendimento de que as culturas, elas têm hábitos, né, e formas de entender aquela comunicação que a gente fez diferentes da nossa.
Então, isso é fundamental se a gente está falando de negociação, né? Também faz parte da comunicação. E, bom, eu queria incluir aqui uma outra pergunta que eu recebi para o Henry, em relação à escuta, saber ouvir, a escutativa, foi o que falaram, né? Então, um dos pontos importantes da comunicação é saber ouvir o outro. Como não passar por cima de hábitos e tendências de falar em cima da outra pessoa, não ouvir e ficar só esperando para falar o que já estava pensando, assim, né? E que de fato realmente não refletiu para entender o que o outro quer passar, quer mencionar. Então, esse é o ponto. E eu queria complementar, Henry, uma das questões que tu sempre me fala, assim, que é o exercício da atenção, né? No sentido de que tem que ter a escuta e sempre manter a atenção no encontro. Tu podia complementar a pergunta respondendo isso também? Sem dúvida. A primeira coisa, quando a gente fala a respeito de escuta, e a gente gosta, do seu ponto de vista técnico, se usa muito a expressão escuta ativa, que ela tem um significado específico, que não é ouvir, mas sim, de fato, você estar atento ao que está sendo dito. Pensemos num primeiro momento de que é a oportunidade, justamente a circunstância, quando o outro começa a dialogar com você, quando ele começa a compartilhar o seu ponto de vista, é justamente esse momento que você acaba reconhecendo a outra parte como um indivíduo. Existe alguém. Então, esse é um momento muito emblemático, é uma atitude muito emblemática. Não, porque se eu ignorar você, ou seja, se eu não escutá-lo, se eu não der esse espaço, significa que simplesmente você não existe diante de mim. Então, a escutativa, ela tem a circunstância daquilo que é o que você busca, que é compreender o que a outra parte procura compartilhar com você, mas também tem a ver com o ato, ou seja, tem a ver com a demonstração, né, de que você o reconhece. E tem muitas pessoas que ficam muito preocupadas com a substância, muito preocupadas em compreender simplesmente quais são os dados, quais são os números, quais são as intenções, e não percebem objetivamente de que a atitude em relação a isso, que é a expressão maior escutativa, ou seja, aquilo como a gente demonstra que está acontecendo esse processo, ele é muito importante. Se eu somar as perguntas anteriores, comunicação muito lenta e a questão da cultura que você perguntou para Camille, imagina se a gente colocar nesse momento o fato de eu vou colocar como expressão escuta, o fato de eu não perceber, de eu não escutar, que um indiano considera, né, o gado algo sagrado. E eu convido, né, para uma circunstância que eu estou convivendo com um indiano, e eu o convido para a minha casa, eu sou gaúcho, sou do sul, e a minha maior demonstração de acolhimento pode ser justamente oferecer para ele um churrasco. Ou seja, eu estou somando as três questões discutidas anteriormente, ou seja, a não percepção, etc., mas eu também, de certa forma, não escutei a respeito da cultura deste sujeito. Eu posso me apropriar dessa expressão e colocar dessa maneira. Mas você citou uma questão relacionada à atenção. Reparem, às vezes a gente se encontra em circunstâncias onde a outra pessoa toma a palavra e, dependendo das emoções de cada parte, lembrem sempre, nós todos somos humanos. Então, nós todos temos o direito de pensar como nós pensamos. Então, em dado momento, a outra pessoa pode ter a palavra e ela começar a discorrer e eu já começar a me emocionar, porque eu escuto a pessoa e já começo a pensar, puxa, eu não penso dessa forma. Não, ela está contrariando uma vontade que eu tenho. Ou seja, elas começam a disparar emoções, mas a gente tem que lembrar que a outra parte ela não tem essa intenção. Ela simplesmente está manifestando e compartilhando a forma com a qual, o ponto de vista que ela tem em relação àquela circunstância, né, onde nós estamos objetivamente interagindo. As emoções elas acontecem a partir do meu entendimento, da forma como eu percebo o mundo conectado ao que está sendo dito, ou ao que está sendo transmitido. E a emoção acaba tomando conta da gente, interfere objetivamente no processo, inclusive na minha capacidade de me manter escutando. Então, seguramente a tua pergunta relacionada à atenção deve ser com alguma coisa que eu compartilhei com você já em outras circunstâncias. A gente aprende que às vezes é necessário que a gente use dispositivos, aqui eu vou compartilhar com todos algo privado, mas a Raquel está objetivamente provocando, a gente pode usar de artifícios. Eu tenho uma avelã, né, para ser assim como se fosse uma pequena bolinha, mas ela é uma avelã que vem da região de Massachusetts, lá das atividades que a gente tem
em Cambridge, em Harvard, eu me apropriei de uma avelã e eu costumo colocar ela no bolso. Então, toda vez que eu tenho uma circunstância que me exige muito, inclusive fisicamente, eu coloco ela no bolso porque em algum momento, quando eu percebo que a minha energia está caindo, ou o outro lado está me desafiando porque está me contrariando muito, mas, de novo, isso tudo está se passando somente dentro de mim. Então, o que eu faço? Eu me aproprio desse dispositivo, dessa pequena ferramenta, e eu começo literalmente a manipular. Eu coloco ela na minha mão e começo a mexer com ela. Isso faz com que eu consiga fisicamente me trazer para o momento. Hoje se fala muito sobre mindfulness, que significa, de certa forma, atenção plena. Nós que trabalhamos com negociação, trabalhamos, né, com esse dispositivo há mais de 20 anos. Inclusive, a gente tem dispositivos, do ponto de vista técnico, a gente desenvolve isso para auxiliar as pessoas. Mas é só isso, eu tenho certeza que a tua pergunta tem a ver com essa questão, porque ela acaba sendo, sem dúvida, bastante curiosa. Sim, exatamente, porque eu me lembro quando tu me contou, eu achei muito interessante, porque às vezes a mente da gente nos trai, na meditação a gente aprende muito isso, né, que é difícil controlar o foco da atenção com mil e uma coisas na nossa cabeça, outros estímulos, e se manter atento é um desafio às vezes, e eu acho essa técnica excelente, eu acho excelente. Eu tô com uma outra pergunta aqui, que é da Tainara Costa Duarte, que tem em relação como fazer a comunicação se a outra parte não estiver disposta a dialogar. E como passar por cima dessa questão, enfim, solucionando essa questão utilizando 7 elementos. E eu vou complementar, Camille, incluindo mais um ponto nessa pergunta da Tainara. Quais são os hábitos mais comuns que dificultam o diálogo em uma negociação, além dessa questão de não estar disposto a dialogar? Fantástico. Bem pé no chão, né? A gente vai para a vida real, porque quantas vezes a gente está disposto a dialogar, quantas vezes a gente se capacita, né? E vai para estudar as demandas e tudo mais, e o outro lado não ajuda, digamos assim. Né? Isso faz parte da vida, então é muito importante a gente ter, em primeiro lugar, consciência, né, de que faz parte das nossas relações que isso aconteça, né, e não ver isso como um problema, não ver isso como um empecilho. Né? E uma coisa que eu gosto muito dos estudos, da negociação baseada em interesses, que vem no Como Chegar ao Sim e nas capacitações que a gente faz, é do exemplo. Né, e o poder da reciprocidade. Então, o poder de você tem nas suas mãos a opção de poder mostrar um jogo a ser jogado de uma forma que ajude o outro a também jogá-lo, né, na melhor das intenções. Então, no momento em que você tem uma boa comunicação, você se capacita e a outra parte não está disposta a dialogar, você, utilizando a metodologia, convida ela para fazer isso. Então, tem um livro que eu gosto muito que traz dinâmicas objetivas em relação a isso, que é o Supere o Não, né, dos mesmos autores, que vai trazer práticas objetivas e estruturas mentais que você vai convidar o outro lado a estar junto com você no diálogo. Não que isso seja fácil e muito menos romântico, né, pelo contrário. Então, ele vai trazer, você mostrar para o outro lado, ter consciência de ele não dialogar, o que leva ele, então, você esclarecer as alternativas ao diálogo, né? Então, poxa, você não está disposto, eu tô trazendo aqui alguns pontos e a outra parte não está disposta, não continua, você dizer, poxa, o não diálogo vai tender a nos levar para este caminho. É o caminho que você gostaria? Quem sabe a gente pensa uma forma de não ir para ele. Então, você traz formas que a outra parte enxergue as consequências do não diálogo, e nunca em conotação de ameaça, nunca, tá? Sempre no sentido de clareza, de consciência, de convite à transparência das questões. Então, eu gosto muito do Supere o Não, que ele traz pontos muito específicos, Tainara, então vale a pena você dar uma lida nele, é bem objetivo, mas basicamente isso de você convidar o outro lado a jogar o jogo da negociação baseada em interesses a partir do seu exemplo, a partir do convite à reciprocidade e a partir do esclarecimento das consequências de não fazê-lo, né? Nunca, de novo, como ameaças, e sim como convite à clareza. E aí, trazendo para a pergunta da complemento, Raquel, de então, né, o que a gente conhece que hábitos comuns, né, que acabam dificultando o diálogo em uma negociação,
muito que a gente vê, eu vejo muito na minha prática da própria advocacia, né, dos clientes e tudo mais, a necessidade, como a gente acaba tendo essa mentalidade do litígio, né, e não necessariamente só os advogados, a gente, enquanto cultura brasileira, tem muito a mentalidade do tô com algum problema, eu vou para o judiciário, né, porque é o caminho que eu conheço e tudo mais, né, é o padrão, comportamento padrão, digamos assim. Né? Então, a própria análise econômica do direito e do comportamento humano vai ajudar a entender, né? Já ficam aqui alguns spoilers legais de quem gosta dessa temática. Basicamente, como a gente já tem um mindset padrão do litígio, ou seja, do ganha-perde, né? Do vou para o litígio, no momento em que eu vou para o litígio, o juiz vai dizer que alguém tem razão, outro alguém não tem, né? Então, o ganha-perde. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa mentalidade do litígio, ela vai nos levar a reter informações e a entender, acreditar, né, por crença, e dá para dizer crença limitante, mas acreditar que só existe uma verdade, só existe um certo, se um está certo, outro está errado. Né? Então, eu tenho que estar certo e não posso compartilhar as informações com o outro lado, porque aí eu vou dar poder, é como se informação, quem tem a informação tem o poder. E a gente sabe que uma negociação é justamente o contrário, né? Quem tem a informação é, digamos, a matéria-prima da negociação, né? Então, no momento em que eu compartilho informação, eu gero oportunidade de que as partes tenham maior clareza sobre o que está acontecendo e a partir daí consigam criar valor, né? Criar opções que satisfaçam a todos e a partir disso escolher a que faça mais sentido para ambos. Então, daria para dizer que o hábito mais comum que dificulta o diálogo é reter informações e acreditar que só existe uma resposta. Isso a neurociência também vai explicar, né? O cérebro no modelo de sobrevivência, que olha tudo a partir da visão da escassez, vai ter uma única resposta para todas as questões, né? E a gente sabe que no sobrevivência a gente vai chegar a essa única resposta, né? Que a gente vai ter como posição, aí o Henry vai saber falar muito melhor sobre isso, e a gente não percebe os nossos interesses que estão subjacentes a essas posições, né? Então, para resumir, eu diria o hábito mais comum seria essa retenção de informações a partir da identificação de que só existe, identificação míope, de que só existe uma resposta para cada questão. Né? Excelente, Camille, tem toda a razão. E fazendo um gancho nisso, queria fazer uma outra pergunta para o Henry. Muitos cientistas políticos, eles falam que o Brasil tem vivido um período de polarizações, que o espaço para o diálogo ele é regido por posições e não por interesses. E a minha pergunta é relacionada à CNI. Como que a CNI desperta as novas lideranças para mudarem esse comportamento, de forma a negociarem e abordarem as diferenças, né? Como elas podem evitar essa questão da polarização e focarem nos interesses e não nas posições? E aí eu te peço para explicar a diferença entre interesse e posição para quem não conhece. Boa pergunta, Raquel. Primeira coisa, uma afirmação. Eu não vou entrar em questões objetivamente políticas, ideológicas, esse tipo de coisa. Então, desconsiderem toda a minha fala qualquer possibilidade de vínculo a essa questão, porque eu acho que não é esse o ponto e não nos interessa. Estabelecendo como campo de diálogo, imagine o seguinte, vamos para um exemplo bem simples. Na cidade de, não vou dizer Porto Alegre, mas em Belo Horizonte, você tem 2 clubes de futebol que fazem parte da mesma cidade, que compõem a mesma cidade, 2 grandes clubes. Para que as pessoas possam se identificar, o clube escolhe cores diferentes, camisetas diferentes, ou seja, isso é uma forma, sim, da gente poder comunicar as nossas intenções, as nossas crenças, e em função disso, né, a gente estava falando antes de hábitos, de cultura, em função disso as pessoas dizem, bom, eu como torço aqui para o Galo, eu vou usar esta camisa, que me representa. Evidentemente que aqui eu já estabeleci uma polarização, já coloquei uma circunstância onde tem pontos de vista diferentes, mas cuidado, não necessariamente conflitantes. Porque objetivamente, quando os torcedores vão até um estádio de futebol e o time deles vai jogar, se você fizer uma pesquisa, você vai verificar que pela paixão, a grande maioria dos torcedores ama quando a partida é absolutamente difícil, muito dura, e por óbvio prefere que o time dele termine vencedor da partida. Mas repara que, sob o ponto de vista daquele que ele está buscando como resultado, ele gosta daquele sentimento de disputa. Mas no final das contas, todos que estão lá
querem ver um grande espetáculo de futebol. Ou seja, no final das contas, nós temos um interesse comum. Então, quando a gente fala a respeito de polarização dentro de países ou dentro de organizações, tem muito a ver com isso. A gente pode começar esse processo que acaba fracionando, a gente chama de linhas divisórias, que acabam ganhando uma potência maior do que o necessário. Porque, repare, se a gente fala, dentro da política a gente fala sobre partidos, dentro de um partido, para vocês terem ideia, hoje, nos Estados Unidos, a gente está acontecendo uma circunstância muito curiosa. Um dos fundadores do Harvard Negotiation Project e que é fundador da própria CNI, que atua conosco até o dia de hoje, foi recentemente, chama-se Bruce Petter, foi recentemente contratado há muito pouco tempo para auxiliar republicanos e democratas para se relacionarem melhor. É claro, eu não posso fazer afirmações em função de que a gente tem não só contrato de sigilo, mas uma questão ética, etc. Mas rapidamente vocês podem pensar, mas por que será que justamente nesse momento, né, de forma emblemática, no ano passado, antes da circunstância do Covid, ambos os partidos pediram para que alguém pudesse auxiliá-los nesse processo? É porque nesse momento existe um governante, um líder deste país que deixou a coisa um pouco mais complexa. Trouxe elementos diferentes para a circunstância, para o âmbito político do país. E os dois partidos entenderam de que poderia ser melhor para a nação e para eles, enquanto partidos, um convívio de forma diferente. Então, entrando dentro do universo da própria CNI, eu começo respondendo com um exemplo muito prático, né, do nosso, que tem a ver com o nosso dia a dia. Nós vamos justamente auxiliar as partes a compreenderem essa grande diferença entre interesses e posições. Quando nós estamos conversando com o briefing, você me comentou, Raquel, que de repente podia ser interessante trazer o exemplo clássico do Roger Fisher. Então, compartilho com todos. Para aqueles que já ouviram, reforço. Para os que não ouviram, vão perceber que é muito, muito curioso e muito ilustrativo. Uma mãe observa duas filhas discutindo por uma laranja, a última fruta de um cesto de frutas. E elas, né, como humanas, uma capacidade criativa, argumentativa, né, quase que infinita, não, a laranja é minha, não, a laranja é minha, eu peguei primeiro a laranja, não, eu cheguei antes de você na cozinha, né, num dado momento eu falei, mas eu nasci antes de você, eu tenho mais direito que você, a outra diz, não, deixa de ser boba, nós somos gêmeas, não, mas mamãe compartilhou, disse que eu saí 15 segundos antes de você da barriga dela, ou seja, aquelas coisas que nós, os humanos, gostamos de perceber nos outros, mas não acreditamos que nós temos o mesmo tipo de comportamento, a mesma capacidade argumentativa. Num dado momento, a mãe, né, chega, entre aspas, o seu limite, com a melhor das intenções, ela vem a propor uma solução. Se apropria de uma faca, pega a laranja, corta a laranja em duas metades. Oferece uma metade para cada uma das filhas. E aqui acontece, o que eu sempre gosto de afirmar, que eu considero que é a parte mais interessante. A mãe segue observando as filhas e percebe que no momento que ela divide a laranja, ela percebe frustração no semblante das filhas. E ao seguir observando, ela percebe que uma das filhas se apropria da sua metade, tira a polpa, põe a polpa no lixo e usa a casca, né, para dar sabor a um bolo. E a outra filha pega a sua metade, justamente põe a casca fora e usa a polpa para fazer um suco. Então, nessa pequena historinha, o Fisher consegue tangibilizar que não só a questão da busca pela solução, mas a busca pela solução mais eficiente é que é necessária. Porque se a mãe parasse e perguntasse de uma maneira muito simples, filha, você quer o quê? Para que você quer a laranja? E a filha compartilhasse com ela, eu quero dar sabor ao bolo. E filha B, para que você quer a laranja? Eu quero fazer um suco. Ela teria a oportunidade não só de satisfazer as filhas, mas aproveitar os recursos da melhor maneira possível, ou seja, aproveitar a laranja como um todo, sem desperdício. Então, isso nos ajuda a compreender rapidamente de que, quando as filhas estão discutindo, estão dizendo, eu quero a laranja, né, esse tipo de coisa, nós, os humanos, pedimos pelas coisas, isso é o que nós consideramos posição. Agora, o que está por detrás dessa vontade de obter a laranja, ou seja, para que ela quer, é o que nós consideramos interesse. E o fato é de que nós, humanos, nos movemos em função justamente daquilo que a gente está procurando atender, as nossas necessidades, os nossos desejos, os nossos anseios, os nossos medos, que são os nossos interesses. Então, o grande esforço num processo como esse, e ainda mais numa circunstância que as partes se interessam, e vejam bem que as partes se interessam pela polarização, porque ao polarizar, em alguns momentos, elas acreditam que elas ganham com isso, ganham outras coisas. Dentro do mesmo contexto, elas podem construir outros ativos, sob o seu ponto de vista.
mas no momento que elas têm que interagir e alcançar algo que depende uma da outra, lembrando que sempre se as partes estão sentadas uma diante da outra, né? A mesa sempre é a melhor metáfora para uma negociação, ou seja, significa de que uma parte tem algo que a outra deseja e vice-versa, né? Ou seja, demandamos alguma coisa que você pode me ajudar a nutrir, a atender. Então, o grande desafio que a gente sempre encontra em circunstâncias de alta complexidade, que tem múltiplas partes e muitos interesses, é justamente conseguir ajustar isso. Primeiro, separar a posição de interesse e depois compreender os interesses das partes que fazem, né, os subgrupos dentro de um grande grupo. Se a gente falar de governos, a gente vai falar de partido. Dentro de partido tem vários micropartidos, né? E aí você tem que conseguir um alinhamento de tudo isso para que a gente consiga justamente conseguir produzir algo numa esfera um pouco mais ampla. Raquel? Ótimo. Muito obrigada, Henri. Eu acho super ilustrativo esses exemplos e é uma diferença enorme entre posição e interesse e às vezes no dia a dia a gente não se dá conta e basta um elo de comunicação melhor ali no caso das irmãs para conversarem e verem que os interesses poderiam ser resolvidos de uma forma muito mais inteligente do que ficar dividindo a laranja, né? Então é muito curioso se a gente fazer as perguntas certas ou der espaço para compartilhar a informação, como as coisas mudam. Eu tenho uma outra pergunta aqui do Yuri Oliveira, pode ser para a Camille. Ele pergunta quais dicas vocês dariam para amenizar o nervosismo durante uma negociação, para conseguir estabelecer uma comunicação com mais segurança e mais firmeza. E eu complemento, Camille, se tu puder dizer também quais sinais de comunicação a gente também pode perceber para saber que a gente está no caminho certo numa negociação, de que a gente está sendo compreendido, porque isso também pode reduzir o nervosismo, né? Com certeza, com certeza. E muito bom, né? Porque como a gente falou antes, é a vida real, né? O nosso dia a dia. Então, com certeza vai ter momentos que a gente vai estar nervoso e nas negociações que a gente entenda mais importantes, principalmente, né? Então, um primeiro ponto, Yuri, é preparação, sabe? Porque a segurança, ela vem quando a gente se sente confiante, né? Quando a gente está confiante em relação ao que a gente tem, em relação ao que a gente sabe, em relação ao que a gente se preparou, a gente vai ter segurança e vai conseguir ter mais firmeza no bom sentido da palavra durante uma negociação, né? Então, a forma da gente poder amenizar o nervosismo é a gente ter muita tranquilidade que a gente se preparou, né? E para isso, obviamente, se preparar, né? Não é à toa que até parafraseando um pouco do que a gente ouve do próprio Henri falar e tudo mais, a questão que o Roger Fisher dizia, né? Sobre os 3 P's. Então, quando perguntavam para ele, professor, você tem uma dica que você pode nos dar, uma dica assim principal, o Roger falava, são 3 dicas e 3 começa com P, né? Os 3 P's, o quê? Preparação, preparação, preparação. Então, nunca é demais, né? Então, o primeiro ponto é sempre ter essa clareza, tá? Como eu me preparo? Beleza, aí sim, vai lá nos 7 elementos, quais são os meus interesses, como eu falei antes, quando eu falei sobre o meeting, a importância do autoconhecimento, né? E o que o Henri falou agora, é importante a gente ter clareza do que nos move, das nossas necessidades, para conseguir, a partir disso, preparar as demais partes, né? Quais são as opções que atingem isso, com quem eu estou falando, se tem questões culturais envolvidas em relação ao meu posicionamento, a forma como eu me coloco, né? E a forma como o outro espera. Então, a preparação vai trazer essa confiança, né? E a partir da confiança vai trazer segurança e firmeza. Então, traria a preparação e, junto disso, né, Raquel, que você trouxe sobre os sinais de comunicação que a gente pode perceber, né, para saber se a gente está indo no caminho certo e tudo mais, é bem importante porque, por um lado, a gente consegue perceber nos sinais do outro, né, daí a gente vai falar muito de comunicação não verbal, né, então os sinais não verbais que o outro nos dá sobre como ele está recebendo o que a gente está falando para ele. Né? Então, questões básicas como a parte com a qual a gente está conversando, ela está abrindo o semblante, está indo para frente, então se botando o corpo um pouco mais para frente, no sentido de parecer interessada, demonstrar interesse, abrindo o semblante, no sentido de estar disposta a ouvir, né? Ou ao contrário, a gente fala alguma coisa, faz uma proposta, ela fecha o semblante, cruza o braço, se encosta na cadeira. Então, são pequenos detalhes não verbais e até inconscientes do nosso interlocutor
que vão nos dar a dica, né, sobre o que a gente está falando, como que está chegando até ele, né? E é importante que a gente, voltando um pouco da pergunta do Yuri, que a gente não use o não verbal do outro para nos trazer insegurança. Então, é importante que a gente tenha se preparado o suficiente para, quando a gente ouve o outro fazendo uma cara feia, botando cruzando os braços indo para trás na cadeira, olhando para cima, a gente não traga isso para o pessoal, né? A gente traga isso para a clareza de, poxa, o que será que eu trouxe aqui, então, que eu posso trazer de uma outra forma? O parafraseamento na comunicação é muito... o enquadramento na comunicação é muito importante. Como eu posso dizer de uma forma que impacte, né, o outro lado de uma maneira mais tranquila, mais segura? Então, eu diria que nessa questão dos sinais de comunicação seriam os não verbais, né? A gente ter muita clareza dos não verbais, vão nos dizer muita coisa sobre tá ou não tá, como que essa mensagem está chegando no outro lado, né? E junto disso a preparação. E aí, só para finalizar, é importante que a gente também tenha clareza que a preparação não vai fazer com que a gente tenha total controle sobre o que vai acontecer numa mesa de negociação, né? Claro que não. É a gente preparados saberá o que é novidade, o que ainda não foi compartilhado, o que nos impacta de uma forma imprevisível, né? Então a preparação ela vai diminuir as chances de sermos pegos de surpresa, mas não que isso não vá acontecer, né? Então não significa que eu preparado controlarei tudo o que acontece. Não, a diferença é que eu preparado saberei tudo que está sob o meu controle em relação ao que eu me preparei. E saberei contrastar com aquilo que for ou novidade, ou diferente percurso, né? E aí vou conseguir, a partir, usando um pouco do que o Henry trouxe, né? A partir de uma sensação de presença plena, eu estando ali no momento, e junto disso eu ter tranquilidade nas minhas negociações, que eu posso pedir um tempo, eu posso respirar, eu posso pedir uma nova reunião, né? Se possível, se não possível, eu posso sair da sala e dar uma respirada, ou no mesmo momento, respirar fundo, usar o silêncio a favor, né? A gente tem muito a questão de que o silêncio é um problema, pelo contrário, né? O silêncio é um aliado quando for necessário usá-lo para respirar fundo. Então, ter mecanismos próprios de trazer a própria calma, a própria tranquilidade, né? A partir da respiração, a partir de algum objeto, como o Henry comentou, então alguma coisa no bolso que eu possa mexer para colocar, canalizar o meu nervosismo para lá, né? E conseguir respirar fundo e tocar as coisas, porque sei que me preparei, e se há algo novo para o qual eu não me preparei, eu não tenho nenhuma obrigação de ali na hora trazer a melhor resposta, né? Então ter também humildade e não uma autoexigência, que é diferente de preparação e autoconhecimento, de autoexigência, né? Então alguns recados aí também para não me estender demais. Ótimo, muito boas dicas, Camille. A gente está chegando ao fim aqui do nosso webinar, tem algumas perguntas que depois eu posso encaminhar para vocês. Eu vou fazer uma última para o Henry, já peço que ele dê um minutinho de considerações finais, e depois a Camille, para que a gente possa concluir e também fazer um fechamento. A minha última pergunta, Henry, é justamente fazendo esse link em relação à comunicação e a esses aspectos da negociação que chegam de surpresa, né? Que a gente não conhece as pessoas, ou que a gente não espera. Dentro dos treinamentos da CMI, como a CMI desenvolve, né, e desenvolve práticas que trabalham essas habilidades de comunicação durante os treinamentos? Entendi. Pode repetir sua primeira parte, Raquel, por favor? Claro. Como a comunicação hoje tem sido trabalhada nos treinamentos que a CMI desenvolve para justamente evitar essas dificuldades aí em relação ao nervosismo, a desenvolver essas práticas e essas dicas que a Camille falou, de usar a comunicação para trabalhar a negociação melhor. Uhum. Aqui tem espaço para a gente falar muita coisa, mas, sob o ponto de vista prático, evidentemente que existem técnicas para isso. Inclusive, nós estamos falando antes a respeito de escuta ativa, existe técnica que você pode desenvolver
A Camille acabou de falar que o Roger Fisher afirmou de que dentro do aspecto da preparação, ou seja, o que tem a ver com a preparação? A preparação é somente a substância? Não, a preparação é tudo isso. Então, por exemplo, isso tratando especificamente da negociação, é evidente que você pode usar a metodologia, pode te servir, te atender, justamente para essa dificuldade, porque você pode estruturar todo o seu pensamento com a metodologia, você vai utilizar a metodologia para a dinâmica em si da negociação, e depois você pode utilizar a metodologia para você revisar e verificar se você obteve sucesso em relação àquilo que você pretendia. Isso é uma forma, se você começa a praticar o uso da metodologia desta maneira, evidentemente de que você vai começar a ter uma possibilidade diferente de enfrentar todas essas circunstâncias, como o nervosismo, tudo aquilo que pode te surpreender dentro do processo. Entrando um pouco na minha fala, vamos dizer, de fechamento, tentando responder e trazer para cá, a mensagem que eu diria de que, dentro da experiência, pense o seguinte, a gente está o tempo inteiro procurando aumentar a nossa capacidade, principalmente intelectual, a partir de quê? De obter conhecimento, ok? E sempre tendo cuidado de que aumentar a quantidade de informação não significa que você está formando melhor o conhecimento que você tem dentro da sua mente. São duas coisas absolutamente distintas. Ter mais informação é uma coisa, ter uma excelente formação é outra completamente diferente. Isso já é um desafio dado o nosso contexto. Então é muito importante que você consiga compreender de que maneira você pode trabalhar o seu autoconhecimento, porque parte da preparação que o Roger Fisher coloca é justamente como é que você vai desenvolver a você mesmo para que você possa vivenciar uma circunstância como essa. Bom, depois vão entrar ferramentas, instrumentos que você pode se apropriar, que vão acabar também te auxiliando justamente nesse desafio. Mas eu diria de que se existe algo que é fundamental para alguém que pretende liderar, né, uma circunstância como essa, e ainda mais uma circunstância que você pode estar representando ainda por cima outras partes, sem sombra de dúvida é fundamental que, em primeiro lugar, você conheça muito bem a você mesmo, porque daí você vai ter a possibilidade de você se antecipar. Se você percebe que algo está disparando o seu nervosismo, o fato de você estar presente, mas você conseguir perceber de que essa sensação está chegando, você consegue endereçá-la. Ao invés dela tomar conta de você, você já disse, eu reconheço, ela é real, eu sou humano, ela tem um motivo para existir, e agora o que eu faço com ela? Né? E aí vem todas as ferramentas, os instrumentos que estão disponíveis, que é o tipo de coisa que a gente também acaba trabalhando, não só a metodologia, mas objetivamente também a questão do agente que está conduzindo a circunstância. E aí entra em níveis mais avançados, vamos dizer assim, ou seja, a partir da metodologia você consegue trabalhar. Mas se eu pudesse dar um grande recado para todo e qualquer indivíduo que sabe que vivencia a negociação o tempo inteiro, porque negociar é um processo de influência, ou eu estou promovendo, ou eu estou sofrendo, é fundamental, em primeiro lugar, que você consiga trabalhar objetivamente o seu autoconhecimento. No momento que você se conhecer melhor, vai ficar muito mais fácil para que você consiga transitar em toda e qualquer circunstância, principalmente numa que vai te trazer esse desafio onde você pretende persuadir, né, a outra parte em relação ao seu ponto de vista. Sempre lembrando disso, né, de que se a meta principal é persuadir os demais em relação ao ponto de vista de quem está objetivamente falando, transmitindo, comunicando, negociando. Perfeito. Muito obrigada, Henry. Camille, um minutinho para a gente fazer considerações finais. Perfeito. Bom, em termos de considerações finais, acho que falando, né, de comunicação, negociação e do que a gente compartilhou hoje, é uma coisa que me impactou muito, que acho que vale a pena compartilhar para a gente ter uma reflexão conjunta, né, é sobre a importância da clareza na comunicação para a condução de qualquer projeto, qualquer iniciativa que sempre, né, vai envolver negociação entre os envolvidos. Então, um insight muito forte a partir dessa experiência do meeting, né, principalmente agora que a gente assumiu o desafio de ter feito ele online em 2020, foi muito interessante perceber como a clareza na comunicação, ou seja, desde o início, né, quando a gente definiu ir para online, a gente conversou, se comunicou com todos os envolvidos, trouxe muita clareza para o que mudaria para online, fez treinos, fez tutoriais, estruturou a comunicação de uma forma muito clara, né? Dedicou muito tempo e esforço para isso. E foi muito interessante como, a partir dessa clareza da comunicação, ficou muito claro os papéis e as responsabilidades dos envolvidos, né? Em relação ao que seria feito, ao que seria esperado, alinhamento de expectativas.
E isso naturalmente acabou gerando um engajamento muito alto, né? E aí o que eu posso pensar é quando a gente tem essa clareza na comunicação que gera clareza de papéis e responsabilidades, isso traz o engajamento pela autenticidade e autorresponsabilização, porque como pegando um pouco do gancho do que o Henry trouxe, no momento em que você se conhece, no momento em que você se estuda, você conhece as suas habilidades, as suas necessidades, aquele lugar onde você consegue colocar a sua energia e as suas habilidades e talentos, né, e fazer funcionar. Então, quando você tem claro, a partir de uma comunicação clara, os papéis e responsabilidades, as necessidades, você consegue se colocar naquilo que faz sentido para você, naquilo onde você pode agregar valor, né, e compartilhar as suas habilidades e direcionamentos, e a partir daí acontece quase que organicamente, quase que naturalmente, a colaboração, né, e a colaboração no sentido de cada um sendo quem é, cada um colocando o seu melhor, e isso naturalmente passa pelo autoconhecimento, e por um lado, pelo autoconhecimento dos envolvidos, e por outro lado, pela clareza da comunicação da iniciativa, do projeto, do negócio, do que quer que seja, né? Que vai fazer o convite para que os indivíduos envolvidos se engajem. Então, foi muito interessante a partir da experiência da construção do meeting online esse ano, e posso dizer que da construção do meeting desde o início, né? Porque, como eu falei lá atrás, o meeting de negociação é um projeto conduzido por profissionais de forma voluntária, né? Então, no momento em que a gente tem clareza dos papéis e responsabilidades e necessidades, cada um dos profissionais que se envolvem de forma voluntária se autoconhecem e se engajam, né, a partir de quem são. Isso reflete na colaboração que acaba naturalmente, né, fazendo os projetos fluírem e se materializarem. Então, a minha reflexão final é muito desse insight conjunto aí que a gente percebeu a partir de enfrentar o desafio da pandemia como uma oportunidade para criarmos, né? Em conjunto foram 36 organizadores, né? 36 profissionais voluntários colocando a mão na massa para a gente conseguir, a partir da negociação em prática, né? Da colaboração em prática, conseguir fazer isso como ponto de partida, clareza na comunicação, né? Antes de qualquer coisa, a negociação, como a mãe falou, como diálogo, né? Entre todos. Tem toda a razão, Camille. O trabalho de vocês foi sensacional. A gente acompanhou mais ao final ali na condução da comunicação durante o evento. E eu tive vendo os rounds e acompanhando a dinâmica dos grupos. Eu fiquei realmente impactada o quanto eles conseguiam fazer tudo isso que a gente falou de desafios de negociação no ambiente online, com gente de todo mundo, todos falando em inglês. E o processo fluiu super bem. Então, parabéns mesmo. Eu quero agradecer demais vocês dois por estarem aqui. Acho que é um momento marcante para nós, um ano depois, estarmos juntos falando de negociação de novo, depois do nosso treinamento lá em Cambridge. Então, quero agradecer muito de coração. E a gente está encerrando em função do horário. Eu peço a gentileza que todos que participaram do webinar e nos ouviram hoje participem da pesquisa de satisfação que vocês vão receber por e-mail, com comentários, sugestões sobre a próxima edição. E vai ser muito bom, porque sempre contribui para que a gente possa trazer outros temas e também aprimorar o nosso webinar. A quarta edição ela já está marcada para o dia 6 de agosto e vai ser sobre comunicação e liderança. Então, peço que todos já se agendem para participarem aqui conosco. Agradeço aos nossos apoiadores institucionais, a Brasil Camera Chamber of Commerce aqui no Canadá e a Associação Brasileira das Agências de Comunicação, a Abracom, que acreditam na comunicação como propulsora de novos mercados, projetos e conexões. Esperamos que as informações compartilhadas hoje tenham sido relevantes para cada um de vocês. Na próxima semana, nós iremos disponibilizar a gravação no nosso site da Enfato, caso desejam compartilhar o conteúdo com amigos ou colegas que não participaram hoje. Então, vocês podem acessar lá www.enfato.com.br. Na semana que vem, a gente vai ter o webinar lá publicado. E agradeço novamente aos nossos convidados. Interajam conosco, enviem suas sugestões. Acessem as redes da Enfato para acompanhar nossas ações e próximos eventos. Boa noite a todos e se mantenham saudáveis e seguros.